A história de Elias, ela vai ser construída em cima de uma narrativa duplicada. O que acontece uma vez, acontece 2 vezes. E vai acontecer uma terceira, só que aí acontece uma parada que estraga a história. Então vamos tentar construir essa ideia. Começa com Deus falando para Elias, vai até o ribeiro de Querite, onde eu determinei, essa é a palavra, corvos para te alimentarem, para te sustentarem. Elias vai e aparece um corvo. Mas quem é o corvo? Minha esposa, na sexta-feira, ela se apaixonou por corvos. Porque ela não conhecia muito bem o corvo. E ela descobriu que o corvo falava. E ele não só fala, ele fala no timbre da voz da pessoa. E ela ficou... Isso é muito engraçado, que ela começou a pesquisar corvos. E aí ontem eu peguei o celular dela e tava numa página da internet dizendo assim, é permitido ter corvo de estimação no Brasil? Cuidado aí, você. Ela já estava cogitando ter um corvo de estimação. Achei curioso, eu falei, vida, não é bem assim. Calma. Lembre-se que o corvo, ele é primo do urubu. Porque o corvo, assim como o urubu, ele gosta de comer carniça. Então você imagina, né? Você tá de boa lá no riozinho, tomando uma água, e de repente chega um urubu pra você com carne na boca. E Deus fala, não, você vai comer dessa carne. Não, vai comer desse pão aí. Aquele gatinho só... E essa é a ideia. Elias, ele é alimentado por muito tempo por animais que comem carniça. Animais que são até impuros, né? Dentro da perspectiva bíblica de animais puros e impuros. E ele come da carne e do pão que esse bicho dá. E bebe do ribeiro. Só que isso aí tem um prazo de validade, né? Porque ele mesmo promete que não haverá chuva. E o ribeiro seca. Então, ele chega no rei, a chuva acaba. Chega no ribeiro, o rio acaba. E com isso ele não contava, né? Exato. E aí vem de novo a palavra de Deus. Falando, Elias, vai até Sarepta de Sidom, onde eu determinei uma viúva para te sustentar. E as palavras são a mesma. A mesma palavra que Deus usa para determinar os corvos, também são determinadas para a viúva. Então Elias vai pensando o quê? Vai ser igual aqui. Vai estar tudo certo, vai dar tudo certo. E quando ele chega lá, ele encontra uma velha, uma senhora idosa, né? Que ela tem um filho, que é viúva, e ela fala que não tem comida. E a frase dela fica assim na minha mente, porque assim, ó, eu vou pegar isso aqui, eu vou fazer um pão, eu vou comer, eu vou morrer depois que eu fazer isso aqui. Exato. E aí tu quer que eu te entregue esse único pão. Exato. Esse é o negócio. Assim, antecipando a minha morte. É isso que... Quer dizer, eu tenho... E ele olha... Exatamente isso. Eu sou viúva, tenho um filho, só tenho pra fazer um pão, comer e morrer, e você tá me pedindo esse pão e que você tá olha me no olho e pedindo. fala, mulher, eu gaguejei. Eu gaguejei. É legal que a primeira coisa que ele pede dela é água, né? Ele fala, me dê um copo de água. Ela vai lá pegar água pra ele. Ele fala, não, pera. Já que você vai pegar água, pega também o pão. Esse é o famoso da mão que é o braço, né? Da mão que é o braço. E aí que tá o ponto. Aí ela vai falar essa frase pra ele que ela não tem. Comeremos e morreremos, é o que ela fala. E Elias fala, não, tão certo como vive o Senhor. Na verdade, quem fala isso é ela. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, cuja face você vive. Ela repete a fala de Elias pro rei Acabe. Ela fala, não tenho nada. E eles falam, não, vai faze, porque assim diz o Senhor. E aí essa frase, assim do Senhor, em hebraico, é a expressão Koamar Adonai, ou Yahweh, né, dependendo da expressão que se usa para Deus. Ela é a frase... Não, Yahweh, né? Yahweh, perfeito. Viu que eu convenci, né? Essa a gente chama de fórmula do profeta. Sempre que um profeta vai falar em nome de Deus, ele usa essa fórmula. E ele fala, assim do Senhor, né? Da farinha, da botija a farinha não se acabará, e da vasilha o azeite não faltará, até que o Senhor faça chover sobre a face da terra. Só que é curioso, porque em que momento Deus falou isso para Elias? Você não vê isso no texto. Você não vê, tipo, Deus chegando e falando, Elias, vai lá que a viúva não vai ter nada, mas você vai prometer que vai ter. Não, o que Deus falou é, determinei a viúva para te sustentar. E Elias vai. Ao ver que não tem o sustento, ele tem que exercer a sua fé. Só que a forma como ele fala é muito curiosa. Porque ele coloca palavras na boca de Deus que Deus não disse. Essa não é uma promessa que não está em nenhum lugar da Bíblia? Como assim? Do azeite, por exemplo, da mesma forma que você falou lá, que, por exemplo, lá em Deuteronômio existia as maldições, né? Se não existe essa bênção, não existe em nenhum outro lugar da Bíblia. Você tem que lembrar que ela é uma mulher de Sidom, né? Então ela nem no contrato tá. Ela tá fora de qualquer perspectiva. Então o que Elias fala para ela, na verdade, é ele exercendo a fé naquilo que Deus falou para ele. A viúva vai te sustentar. Por mais que ela não tenha nada, ainda assim ele vai lá e fala, não, vai ter. Porque Deus falou que vai ter, então vai ter, e vai ser assim. E o pior é que Deus cumpre o verso é muito curioso. Ele fala, a palavra de Elias é cumprida, que Deus, tipo, a palavra de Deus através de Elias é cumprida. Então Deus, ele meio que usa de fato a palavra de Elias como sua própria palavra. E da farinha,
Olha, da botija o azeite não falta e da vasilha a farinha não falta. Só que pra Elias tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Por quê? Ele achou que a comida ia acabar e ele intervém. Só que a próxima coisa que acaba, no verso 17, inclusive, fala bem assim, ó. 1 Reis 17, verso 17. Depois disso, adoeceu o filho da mulher da dona da casa e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então, isso eu acho muito fantástico. Que onde Elias chega, as coisas acabam. Chegou no rei, acabou a chuva. No ribeiro, acabou a água. Ele chega na viúva, a comida vai acabar, ele fala, não, opa, aqui não. Porque ele comeu. Aqui não. E ele intervém. Não vai faltar nem azeite nem farinha. Só que o que ele não esperava é que o menino morresse. A vida acaba. E aqui tem um ponto extremamente curioso nessa narrativa. De que tem uma palavra, que é a palavra que mais se repete nesse texto. É a palavra, palavra. Entenderam? Palavra. A expressão palavra, ela ocorre 10 vezes no texto. 10 vezes. Eu até escrevi aqui, eu posso ler pra vocês. Faça isso. 5 vezes essa palavra parece que é de Deus. 3 vezes é de Elias e uma vez é a viúva quem fala. E uma vez essa palavra é traduzida como coisa. Porque palavra em hebraico significa palavra ou coisa. Isso acontece no verso 17. Só que esse verbo ele vai crescendo, essa expressão palavra, né? Às vezes é um verbo, às vezes é um substantivo. E ele vai até o verso 16. E ele para no verso 17 e ele só vai voltar no verso 24. Então, do verso 17 ao 24, não existe a expressão palavra. Por quê? Porque até aqui tudo que guia Elias é a palavra de Deus. Deus fala, Elias sabe e ele faz. Só que quando o menino morre, não tem palavra. Deus não fala com Elias. Deus não vem para Elias e fala, Elias, confia que vai dar tudo certo. O que parece que tem uma progressão para começar a testar Elias. Primeira vez que Deus manda ele, Deus ele diz exatamente como vai ser. Que é com o ribeiro de Querite e os corvos. Na segunda vez, ele fala que vai ter comida viúva, mas não tem. E Elias tem que exercer a sua fé. Só que na terceira ele nem fala. E o que faz quando Deus não fala nada pra você? Tá ligado? Tipo, quando o menino morre, Deus não te fala que ele vai morrer, Elias vai e ora. E esse é o momento que eu acho mais fantástico do texto. Porque ele ora e ele fala, Deus, o Senhor fez mal a essa mulher. Você matou o filho dela. E você, tipo, parece que ele fala, Deus, você é sem noção? Tá doido da cabeça? Tá maluco? Tá pichuruco? Esse áudio é muito engraçado. Essa é a ideia, porque ele fala, você tá me fazendo mal e agora matou a viúva. É como se ele interpretasse a história. Sim, do ponto de... É o filho da viúva. Porque ele percebe que onde ele chega as coisas acabam. E ele fala, Deus, você tá de brincadeira. Eu tô chegando e as coisas estão acabando. E agora você matou o filho da viúva. E ele se estende sobre o menino 3 vezes. Isso aqui eu acho curioso, mas não tem muito a ver, tipo, questão interpretativa, mas é só curioso. Porque são 3 coisas que acabam. Chuva, água, vida. E ele estende sobre o menino 3 vezes. E na terceira vez o menino é recobrado do seu fôlego e ele volta à vida. E aí, tem uma parte que é bizarra do texto. Verso 24 fala bem assim, né? Vamos ler o verso 23 e 24. O 23 diz assim, então Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe. E ele disse, vê, teu filho vive. Então a mulher disse Elias, nisto conheço agora, que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Eu lembro quando eu fui estudar esse texto, né? Eu passei 6 meses estudando só esse capítulo. 6 meses. Na minha vida. Eu perdi. E eu lembro que eu parei nesse verso. Não, tudo tem um propósito, era chegar aqui hoje e contar isso aí. Tanto é que eu vou parar minha fala aqui, daqui pra frente ficar quieto. Eu não só estudei até 6 meses fazem hoje. É que o que eu achei mais curioso é que no final da história que ela fala, agora eu sei que você é homem de Deus. E eu pensei, mas que velho miserável, bicho. O azeite azeite tava brotando na botija, a farinha crescendo, e só agora que eu acredito. E eu pensei, por que só agora? Essa sem vergonha, velho. Por que só agora? E eu entendi que a oração de Elias é a resposta. Porque quando a palavra de Deus acaba, Elias ele vai orar. E ele fala, Senhor, meu Deus. Até aqui no texto, Deus foi referenciado sempre como Deus de terceiros. Então, era o Deus de Israel no primeiro verso. É o Deus de Elias. Só que ele fala, Senhor, meu Deus. Então ele não está mais clamando como profeta de Deus. Não está mais clamando mais como homem de Deus. Ele clama como homem. Tipo, pessoa, ser humano. Eu tô aqui na casa de uma estrangeira. Tu falou pra eu vir pra cá, agora o filho dela morreu, ela quer que eu faça alguma coisa, então eu tô desesperado, né? Acabou
a postura de profeta, acabou tudo. Agora agora eu tenho que sair daqui. O legal é que, tipo, quando acaba essa postura de profeta, é que ele começa, tipo, pelo texto, né, começa a ter esse contato íntimo com Deus. Porque no início, quando ele aparece, não conta a biografia dele, tipo, igual fazem com Enoque, por exemplo. Aham. Que Enoque andava com Deus e etc. Aqui não, ele só chega e o único, a princípio, né, quando mostra, o contato dele com Deus é agora, quando ele realmente abre o coração pra Deus e pede um milagre sobre ele. Não só jogar a maldição, porque jogar a maldição é fácil, né? E falar, é muito fácil jogar a maldição. E Difícil de acontecer, né? Exatamente, né? Mas jogar é fácil. E ele não fica lá pra ver se acontece, ele fala ele e sai de lá vai. também. Deus tinha falado com ele antes também, a questão da mulher, então ele vai e fala, não, vai ter sim, pode fazer que vai ter. E se não tivesse, ele ia comer o pão dele e ia sair fora também. Mas agora não, agora é realmente isso, ele se achegando a Deus mesmo, abrindo o coração e pedindo pra não afligir a mulher. Ele não tá nem pedindo por ele tá pedindo pela mulher, porque Exato.